Hoje eu venho trazer um tema para vocês, dando uma dica aí para vocês ficarem um pouquinho mais autossuficientes no trabalho aí de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Dando dica aí para vocês se tornarem mestres e terapeutas de si mesmos. Fabi Coach, boa noite. Sinister, quem tá entrando? Quem mais? Vão entrando na sala, vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Quem já conhece as minhas transmissões, já pode aí compartilhar. Se você acha que esse assunto pode beneficiar mais pessoas, convida aí os seus seguidores no começo da transmissão, porque daí dá tempo de eles chegarem na sala e interagir ao vivo aqui comigo. Obrigada, Vitor. Obrigada. Olá, Márcio, Vitor, convidou. Muito obrigada, Vitor. Legal. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Alice Duarte, eu sou facilitadora de constelação sistêmica, jornalista. Eu faço Periscopes todas as quartas-feiras às 9 horas da noite, sempre falando sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, consciência e dando dicas aí práticas para vocês melhorarem os seus relacionamentos, tá ok? Para quem não conhece, constelação sistêmica, constelação familiar, é uma técnica terapêutica desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, que trabalha com cura emocional e também resolução de conflitos nos relacionamentos. Legal, Fabi. Swiss Mountains entrou, quem mais? Já temos 18 pessoas aí na sala. Bom, vão compartilhando aí essa live para o pessoal dar tempo para o pessoal entrar e assistir ao vivo. Essa minha live hoje vai ser mais curtinha, eu passei aqui para dar uma dica bem pontual para vocês, que é como ajudar vocês a ficarem um pouco mais independentes aí, né? Na hora de buscar uma solução, uma orientação, um caminho de autoconhecimento. Vocês se tornarem um pouquinho mais independentes, não precisar sempre buscar fora de vocês aquilo que vocês podem resolver. Me amarro em PNL, legal, Celso, PNL é muito bacana, a gente usa muita ferramenta de PNL também na constelação. Sim, Vitor, buscar mentor é ótimo, tá? Mas para que serve, assim, os mentores? Para que serve uma terapia, um terapeuta ou uma prática espiritual, uma religião? São caminhos, né? Para você se conhecer, para você melhorar como pessoa, tá? Então, eles não são o fim em si mesmo, eles não são o objetivo, eles são só ferramentas, caminhos. E uma vez que você já está trilhando esse caminho, e esse caminho ele está te trazendo muitas técnicas, muitas formas de ser autossuficiente. O ideal é que todas essas ferramentas elas te ensinem a ser autossuficiente, que você não fique dependente de terapia, nem de terapeuta, nem de mentor, nem de técnica nenhuma e nem de religião nenhuma. Todas elas são caminhos para quê? Para a gente se tornar um ser humano melhor, não é verdade? Então, na medida que a gente conseguir já atingir esses objetivos, mesmo a meditação, à medida que você consegue já trilhar esse caminho por conta própria, você não precisa mais desses meios externos, né? Você consegue aí ter um pouquinho mais de autonomia. E a dica que eu vou dar hoje vale aí para todo mundo, é uma dica super simples, não é nada, nem um bicho de 7 cabeças, não é nada difícil, é super simples. E é uma coisa que eu tenho praticado para mim, eu tive um insight há algum tempo, isso ninguém me ensinou, eu comecei a fazer meio sem querer essa técnica e eu estou conseguindo resultados muito bacanas. Eu falei, irmão, deixa eu compartilhar com o pessoal aqui que sempre me acompanha no Periscope e depois vocês experimentem e me contem como é que isso está chegando para vocês. Bom, todo mundo aí, imagino que está falando aqui comigo, que está aqui na sala, tem um smartphone bacaninha, né? Que eu digo, um smartphone que pelo menos tenha um gravador de voz. Diga aí na sala, quem está na sala, quem tem aí um smartphone com gravador de voz. Acho que hoje quase todos os smartphones têm, né? Isso é uma coisa bem comum. E essa ferramenta do gravador de voz é
uma coisa muito poderosa para o teu autoconhecimento. Já vou te explicar como. Vocês todos têm, né? Não sei se vocês têm o hábito de usar, mas a minha dica de hoje é, sabe aqueles momentos onde você tá super borocochô, forom-fom-fom, deprê, pra baixo, de saco cheio da vida, ou assim, super aborrecido porque você não atingiu o resultado que você queria em alguma área da sua vida, você tá tendo um problema, um obstáculo que você não tá conseguindo superar sozinho, você tá frustrado por alguma razão e você tá triste à beça, né, desanimado. Então, o que você costuma fazer nessas horas assim que bate o desespero? Às vezes você vai lá e liga para um amigo, liga para uma amiga e chora as pitangas, né? Tem gente que gosta de chorar sozinho e tal, e ficar quietinho no seu canto, fechado, numa bolha, mas tem gente que gosta de sair com aquela amiga, com aquele amigo de super confiança e dar uma desabafada. Ou então buscar quem tem um terapeuta de confiança, quem já faz algum tipo de terapia aí para o desenvolvimento pessoal, para o autoconhecimento, pode também recorrer nesses momentos aí difíceis, onde você não consegue mudar a sua frequência, a sua vibração sozinho, onde você realmente precisa de um apoio. Você pode muitas vezes recorrer a um amigo, um pai, a mãe, né? Se você tem algum membro da sua família que você tem essa liberdade para se abrir e para desabafar, ou mesmo um terapeuta, né? Porque hoje em dia a vida de todo mundo tá tão corrida que às vezes você quer acionar um amigo e esse amigo também tá com todos os problemas dele e não tem muito tempo, muita paciência para te ouvir. Às vezes você prefere ir no terapeuta mesmo, desabafar lá, pagar pela sessão e pronto. E a minha dica de hoje é quando você ficar se sentindo assim, você não procurar ninguém, você gravar você mesmo. Eu sempre gostei, assim, ao longo da minha jornada de autoconhecimento, que tem aí praticamente 15 anos, de anotar no papel, escrever todas as coisas que eu tenho enfrentado, os desafios, as dificuldades, né? Não sei, é quase como um diário, né? Mas é um diário bem voltado para o teu desenvolvimento. Então, e eu tinha esse hábito de escrever muito, né? De as coisas que eu estava aprendendo, ou as coisas que eu estava com dificuldade, como que eu estava tentando enfrentar tal questão. E eu comecei a perceber que nos últimos anos esse processo começou a ficar tão acelerado para mim, de novas descobertas e novas coisas aí para lidar com as minhas questões, que eu falei assim, nossa, eu não tenho nem tempo para escrever, né? Eu não tenho mais também nem muito saco para escrever. Claro que escrever é legal, porque a gente ativa o nosso lado direito do cérebro, que é o nosso lado da criatividade, o lado lúdico, onde a gente realmente consegue ter uma conexão até maior com o nosso lado sensível, né, e o nosso inconsciente. Mas eu comecei desde o ano passado, a gravar a minha própria conversa. Em vez de você escrever, você simplesmente se grava. Pega um momento que você está tranquilo, você pode estar, sei lá, caminhando, indo para o trabalho, ou dentro do carro mesmo, você liga o teu celular, coloca no fone de ouvido, e como se você estivesse conversando com alguém do teu lado, um amigo, um terapeuta, você conversa consigo mesmo. E você vai desabafando as coisas que você está sentindo. Você pode chorar, você pode reclamar, você vai botando tudo para fora, vai desabafando. Aquilo que for vindo na tua cabeça, você vai falando e grava aquilo lá e deixa, tá? Depois que isso, alguns dias passarem e você sair daquele estado meio de crise, você vai e se ouve. Pega uma hora, pode até, sei lá, sabe uma coisa que eu costumo fazer? Eu vou fazer supermercado e eu não gosto de fazer supermercado. Não sei quem daqui da sala também tem esse problema. Então, o que eu faço? Como eu tenho vários áudios dessas minhas reflexões, eu coloco o fone de ouvido no meu celular e vou andando no mercado e me escutando. E é muito interessante o que acontece quando você se escuta num momento de crise. Então, às vezes você está chorando, às vezes você está para baixo, e você está falando as suas reclamações, os seus argumentos, o seu mimimi, ou você está assim detalhando aquele problema que você não está realmente conseguindo resolver. E quando baixa aquela poeira, aquela ebulição emocional,
e você no momento mais sereno, você se escuta, você realmente coloca as coisas no seu devido lugar. Então você sai daquela perspectiva míope que nós costumamos ter de nós mesmos, e você se enxerga de fora, enxergar metaforicamente, claro, né? Você está se escutando, então você está observando você mesmo de um ponto de vista externo, como se você fosse uma terceira pessoa. E daí você começa a ver, nossa, eu estava exagerando, não é bem assim. Agora com a cabeça fria eu consigo ver que as coisas não são tão ruins assim, ou que eu estava muito sensível. E é muito interessante você se escutar. Você percebe como é que está o seu tom de voz, você percebe como é que está o teu ânimo pelo teu tom de voz, pelo jeito como você fala. E pelas coisas que você fala, você começa a ter várias sacadas. Então, isso é para quando você estiver num momento de crise, num momento muito assim, de alta pressão, triste, e às vezes você ou não consegue achar alguém para desabafar, ou não quer incomodar ninguém, ou não tem realmente alguém de confiança para você falar de coisas que te doem e coisas que te incomodem. Então, para que você vai ali alugar o ouvido daquele amigo, daquele colega de trabalho, do porteiro, da sua mãe, do seu pai, do seu namorado, do seu marido, esposa, namorada? Para que você vai encher a cabeça deles? Você fala para você mesmo, né? No momento você grava aquilo lá e esquece, e em outro momento da sua vida, pode ser no dia seguinte, ou pode ser uma semana depois, um mês depois, quando você quiser revisitar aquilo lá, você escuta, e é muito interessante as coisas que você aprende. Então, é como se você estivesse saindo de dentro de você, dessa perspectiva interna, e você está olhando você de fora. E às vezes você vê que quem está falando é a sua criança interior. Aquela pessoa que gravou aquele áudio choramingando, reclamando da vida, é uma parte de você, né? E às vezes essa parte de você é o teu eu inferior, é a tua criança interior, aquela parte de você ainda que está na infância, que não amadureceu, que ainda tem reivindicação. E você consegue perceber agora com os seus olhos, com a tua parte adulta, com a tua parte serena, responsável, a tua parte que escolhe, você consegue ter um olhar um pouco mais condescendente e paciente com você mesmo. E observar, não é bem assim. Eu posso aqui me autorregular, eu posso aqui me observar que aquela parte de mim que está sofrendo, não sou eu inteira que está sofrendo, é uma parte de mim, tá? É o nosso ego, né, que está ali reclamando e chiando de alguma coisa. Então, vocês também podem, e a outra dica que eu vou dar é que vocês também façam isso, não só quando vocês estiverem para baixo, tristes, desanimados, mas sim quando vocês estiverem assim, no teu pico de entusiasmo, de alegria, de bem-estar, de confiança, de coragem, no teu momento criativo, onde você se sente realmente empoderada, você vai e grava o áudio também. Com as sacadas que você está tendo, com as coisas que você é grato, com os seus aprendizados, com as suas conquistas. Porque o que acontece? Quando a gente está bem, quando a gente está cheio de energia, vitalizado, a gente tem um monte de insight, né? E claro, eu preciso agora fazer uma caminhada para me realinhar e ficar bem. Nossa, que vontade de fazer um exercício, que vontade de ir lá e tomar um banho relaxante, fazer uma massagem. Ou eu quando faço tal coisa, isso me faz bem. Hoje eu aprendi no meu trabalho tal estratégia para lidar com aquela pessoa difícil. E eu tive um excelente resultado quando eu apliquei essa técnica. Alice, quando estamos sofrendo de alguma dor, temos urgências em analgésicos, o que fazer? Você está falando de dor física, né? Bom, dor física, claro que a dor física, ela tem que ser, quando é uma coisa aguda, você tem que tratar muitas vezes com remédio, né? O ideal é que você consuma o mínimo de químicos e drogas possíveis, mas o importante é você ver o padrão emocional, o padrão de pensamento por trás daquela enfermidade, né? A doença,
ela é sempre a doença, ela é um sintoma de algo, ela está sempre querendo te dizer uma mensagem. Se diz uma dor emocional, tá? Essa dor emocional, o que é? Conta pra mim melhor, Márcio. O que seria essa tua dor? Qualquer processo de dor, tanto física como emocional, o melhor é você estar na presença. Estar na presença é observar. Observar o sentimento, observar o pensamento, observar a sensação. Então, e a dor, o ideal, né? A gente acaba sempre fugindo da dor. O ideal é você olhar para ela, a dor emocional, e observar. E a dor física, como eu falei, ela sempre é algo que quando estamos precisando de um conselho urgente. Bom, então escuta essa live até o final que eu tô falando aí, uma dica bem boa para você mesmo se auto-aconselhar. Eu não consegui ler esse último comentário, se puder mandar de volta. Tá? Então, assim, só continuando onde eu parei, quando você tá naquele momento também de pleno entusiasmo, de criatividade, de sacadas incríveis, de motivação, você pega e se grava também, contando como você está se sentindo, por que você está se sentindo daquela forma, que aprendizado você está tendo, o que você já está colocando em prática na tua vida que está dando certo. Como eu citei aquele exemplo, você desenvolveu uma nova estratégia para lidar com uma pessoa difícil do teu trabalho ou da sua família, e aquilo lá está dando bons resultados. Daí você pega e se grava aquilo lá e registra. Olha, hoje eu fiz tal estratégia, agi dessa forma e estou me sentindo muito bem, as coisas melhoraram. Ou hoje eu fiz tal coisa para mim e isso melhorou meu astral, melhorou minha disposição. Resolvi mudar minha alimentação assim, assado, e olha como melhorou. Então você vai registrando esses teus aprendizados. E daí você passa um dia, passa 2, uma semana, um mês, meses, você vai lá e se escuta. De novo, você grava no teu celular e vai lá e escuta o teu áudio de novo. E daí você lembra aquelas ferramentas que você já sabe, mas que estão lá enterradinhas e que às vezes você pode até ter esquecido. Porque na correria do dia a dia, nas dificuldades, na loucura que a gente tem resolvendo demandas urgentes, às vezes a gente trava com alguma questão emocional ou fica desanimado, fica com um estado muito para baixo, muito depressivo, e a gente não consegue acessar essa nossa sabedoria interna, porque a gente tem o nosso mestre interior, o nosso guia interno, que sempre vai apontar para a gente onde está a saída, onde está a solução. Só que esse turbilhão mental que a gente vive hoje, que essa cultura fomenta e promove e valoriza, que esse turbilhão mental, nossa mente concreta que raciocina e que julga, que analisa a todo momento e não silencia para nada, então a gente não consegue acessar esse eu mais profundo, essa nossa sabedoria interna, porque a gente precisa de silêncio para isso. Então a dica nos teus momentos de lucidez, de expansão, de entusiasmo, você vai lá e grava um depoimento seu no teu celular. E depois você escuta aquilo lá, no momento de preferência que você está meio para baixo, meio borocochô, vai lá e escuta. E você vai ter a tua própria ajuda de você mesmo. Que legal, você faz isso com as suas palestras. Bacana. Então, assim, às vezes a gente tem preguiça de escrever e hoje em dia, às vezes a gente escreve nos bloquinhos, até a gente... Nossa, tive uma sacada muito legal, tô tendo tal aprendizado. Você vai lá, escreve e guarda lá num bloquinho, sabe Deus aonde, depois você não vai conseguir acessar aquilo na hora que você precisa. E o celular, né, hoje em dia, não sai da nossa mão para nada, né? Quando a gente vai no banheiro, tem gente que toma banho e deixa o celular lá do ladinho do box, né? Então, hoje você não tira o celular da mão para nada. Então, você abrir um intervalinho no dia, na hora do almoço, você pode estar ali almoçando. Se você estiver almoçando sozinho, você coloca o áudio com a tua gravação e se escuta. E começa a se perceber, nossa, naquele momento eu estava tendo tal dificuldade e eu consegui superar aquilo com tal estratégia. Oi, Igor, tudo bem? Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Legal, gente? Vocês têm alguma pergunta?
muitas perguntas. Vão mandando pergunta e agora eu vou responder. Essa foi minha dica de hoje para que você possa realmente aproveitar o seu potencial e, se olhar de fora, se escutar de fora, tá? Você tem muitas sacadas, você aprende a se observar de um outro ângulo, porque a gente nunca se escuta, a gente nunca se vê, né? Então, isso vai muito de encontro com o que a técnica terapêutica da constelação sistêmica faz com a gente também. Porque quando você coloca uma questão sua você faz uma constelação familiar com alguma questão sua, você coloca essa questão e você tem uma oportunidade de ver, sair do palco da tua vida e ir para a plateia, você se assiste de fora. Isso que é uma constelação. Para quem não conhece, depois entra lá no meu site, aliceduarte.com, tem um texto lá que eu explico direitinho. Seu pet é mais importante que a sua esposa. Tem que investigar isso, o que está acontecendo, não está legal o teu casamento? Tem que buscar realmente uma terapia. Tem tanta técnica hoje que nos ajuda a gente ver, buscar soluções melhores, né? Porque a gente está muito próximo dos nossos problemas e a gente tem uma miopia, a gente tem vários pontos cegos. Então a gente precisa de alguém, desse olhar externo, muitas vezes, para a gente conseguir resolver questões que estão muito arraigadas e questões inconscientes. Por isso que a constelação, ela vai te trazer esse olhar externo, né? Você vai conseguir olhar para a tua vida do palco, aliás, da plateia, né? A tua vida está colocada Agora eu estou falando, depois eu respondo, tá? A pergunta. Como eu falei, assim, se vocês realmente estão sentindo que estão precisando de terapia, tem muita... Entre em contato comigo lá. Tem meu site, se vocês quiserem conhecer mais constelação. Constelação pode ajudar muito vocês, né, para questão de solução de conflito nos relacionamentos, para algum tipo de cura emocional, tá? Então, assista aí essa live, que se você perdeu essa live, depois assiste a reprise, que eu te dou uma dica aí de como você pode também usar essa técnica para você se autoconhecer e se desenvolver de uma maneira mais autônoma. Se perder um pet, eu sinto muito, Igor. É isso que aconteceu? Eu sinto muito. Bom, gente, alguém tem uma pergunta sobre a live de hoje, o tema de hoje? Eu quero que vocês coloquem isso em prática e depois entrem em contato comigo pelo meu site para dar um feedback de como está sendo essa experiência para vocês, tá? Pratiquem. Você poderia falar um dia sobre como vencer traumas. Sim, Daisy. Sim, é um tema bem interessante. Eu vou registrar, tá, essa sugestão eu acho que pode ser feito aí numa próxima live. Olha, eu também tenho uma pet, ela se chama Sophie, ela é uma gatinha, tenho ela há 5 anos, e a gente tem muito apego, né, pelos nossos animais de estimação, que eles são como pessoas, quase como pessoas da família, e eu tenho certeza que um dia, quando ela for embora, eu vou sofrer muito também, mas a gente tem que viver o luto, né, e qualquer perda, seja do animal de estimação, de uma pessoa da família, de um emprego, de um namoro, esse luto, essa dor tem que ser bem olhada, tá? Tem que ser bem vivida aí, não pode ser ignorada, tá bom? Deixa eu convidar vocês para darem uma olhadinha aqui. Deixa eu ligar aqui só um minutinho. Já vou mostrar o site para vocês, tá bom? Eu tenho aqui meu canal no Facebook. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu virar a câmera.
Ó, meu site é aliciaduarte.com, tá? Tenho aqui a minha fanpage no Face, Alicia Duarte Facilitadora, Twitter, YouTube e Instagram. Então, vocês podem dar aí um print na tela, vou deixar aqui um pouquinho para vocês darem um print na tela e vocês conseguem aí falar comigo, acompanhar. Eu sempre estou colocando texto sobre autoconhecimento, constelação familiar. No meu site tem vários textos lá que podem ajudar, dando dicas aí para você melhorar as suas relações. E nesses canais você também consegue falar comigo, mandar suas perguntas, suas sugestões de tema para os próximos Periscopes. Lembrando que eu faço transmissão toda quarta-feira às 9 horas da noite. Hipnose é uma ferramenta, é uma técnica. Eu nunca fiz hipnose, tá? Eu nunca fiz hipnose, mas eu sei que ela tem a sua eficácia, né? Se você procurar um terapeuta aí sério, e ela vai acessar suas memórias que estão presas no seu inconsciente. E é uma técnica já comprovada, né? De cura também de traumas, de desbloqueio de crenças e traumas aí que estão presas no seu inconsciente. A constelação também tem essa mesma abordagem, só que com um outro caminho, né? Outra estratégia, outra metodologia. A gente também olha através do campo morfogenético, a gente observa o sistema familiar, os grupos que a gente pertence e olha para a história, né? Nossa história de vida, fatos importantes que aconteceram ao longo da nossa história, que nos marcaram e que de alguma forma ainda nos travam, e também fatos importantes da nossa história familiar, de pai, mãe, avós, bisavós e assim por diante, que podem impactar nas atuais gerações, podem chegar até nós, histórias mal resolvidas dos nossos pais, dos nossos ancestrais, pode estar atuando ainda na nossa vida hoje, né? Porque a gente carrega essa bagagem, essa história, não só no nosso DNA, né? Hoje já a epigenética já mostra e já comprova que a gente não passa só características físicas através do nosso DNA, mas também traumas e comportamentos. Então, por esse campo morfogenético, por esse campo de informação, a gente também sintoniza muita coisa lá de trás. Então, tanto a hipnose quanto a constelação são ferramentas aí para você acessar esse passado e ver o que lá ficou mal resolvido e que está atrapalhando a sua vida, atrapalhando você de ter êxito na sua vida hoje. Então, o que está por trás? Quais são as dinâmicas por trás das suas desordens, dos seus conflitos, né? Seja na área dos relacionamentos, no âmbito da família, da saúde, do dinheiro, do trabalho, ok? Então eu vou encerrando essa transmissão hoje. Quero agradecer para quem esteve aqui na sala presente, interagindo comigo, compartilhando. A constelação é uma ferramenta terapêutica, tá, Márcio? Eu convido você a entrar no meu site e entender um pouquinho melhor. E nas vidas passadas você não aborda... olha, eu não abordo vidas passadas em constelação, tá? Eu trabalho... tem correntes que fazem essa abordagem. É muito difícil até vir de muitas gerações atrás, assim... Nas constelações que a gente coloca, é mais comum ir até pai, mãe, avós, é difícil até ver bisavós. Então a gente trabalha com essa trauma transgeracional, fatos assim que tem impacto na história familiar, que tem impacto transgeracional. A gente trata nesse âmbito. E eu não entro nessa seara aí de outras vidas, tá ok? Então vou me despedindo aqui, quero deixar uma boa noite para vocês e deem um feedback, tá? Se vocês estão acompanhando hoje essa live e quiserem praticar essa técnica na vida de vocês, e depois eu quero saber como é que foi, aí eu quero o feedback de vocês para ver se vocês estão tendo algum resultado interessante, tá bom? Um beijo, fiquem bem, boa noite e até a semana que vem. Tchau, tchau.